chegamos a mais um episódio do Papo Multi, que reúne histórias de pessoas e projetos com mais conteúdo. Essa websérie, ela é uma produção da Multicomunicação, uma agência de comunicação e de marketing gaúcha, que faz a divulgação e também produção de conteúdos, conectando pessoas e projetos com mais conteúdo por meio de ações multiplataformas. E hoje eu converso com a Karine Pereira, que ela é uma militante de dança, moradora de Canoas, assim como eu, aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 20 anos de carreira, atuando profissionalmente em projetos e companhias de dança dentro e fora do Brasil. Ela é graduada em dança pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, diretora da Arte e Dança, um núcleo de pesquisa e prática artística de Canoas. Também é coordenadora do Colegiado Municipal de Dança da cidade, vice-presidente do SATED-RS. Faz parte ainda do Canoas Coletivo de Dança, da GEDA, Companhia de Dança Contemporânea, do Singulativo Artístico, do Laboratório Escola de Arte Popular e do Lecousa Contemporânea. Bah, muita coisa, hein, Karine? Seja bem-vinda ao Papo Multi. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contigo de novo, né? A gente já teve um contato assim bem grande, bem promissor, então eu fico muito agradecida com o teu convite e estar participando aqui do Papo Multi com vocês. Sem dúvida, eu fico muito contente de te receber nesse nosso projeto, né, no canal da Agência Multicomunicação no nosso YouTube. Bom, nós passamos em 2020 por um ano muito complicado. A vacina, graças a Deus, está chegando aos poucos, mas o distanciamento social continua, assim como o home office. A gente sabe, né, que no dia a dia tem que se adaptar e os desafios são grandes. Como é que tem sido a pandemia para ti? Eu sei que tu precisa administrar tanto a tua casa, o teu filho, aulas de dança e vários projetos, tanto da arte e dança como os teus projetos particulares. Conta pra gente. Então, acho que como para todo mundo uma grande novidade, né? Essa parte de ter que administrar tudo dentro de casa, né? Eu estou passando agora por um período de mudança, me mudei, então assim, imagina que tá aquela loucura. Mas eu percebi que eu tive que me regrar em relação aos horários, né? Porque assim, as aulas acontecem em casa, o filho de 10 anos está em casa, né? Então, assim, os projetos, eles não param de acontecer e as demandas são bastante, né? Eu trabalho com arte, tanto com teatro quanto com dança, então tem bastante demanda de pesquisa, de personagem, né? Para uma peça ou para uma obra. Então, agora, nesse momento, eu estou me descobrindo uma pessoa um pouco mais organizada nesse sentido, né? Porque tem que dar horários muito fixos para as coisas acontecerem, porque senão tudo se embola e aí a gente acaba não conseguindo concluir as coisas tão legais assim, né, quanto a gente gostaria. Então Inclusive, está tem o sendo lado um desafio. emocional, né, que complica bastante, né? A gente tem que administrar isso também. Nem fala, assim, agora, né, que a gente passou por esse um ano, a gente está conseguindo compreender um pouco melhor, mas não que a gente consiga, de repente, lidar totalmente, né, com isso de uma forma harmônica, assim, né, até é isso, né, eu divido o espaço agora da sala com meu menino, que quando não está no tempo do colégio, joga bastante videogame. Então, às vezes, eu estou dando aula e tenho que ficar com o braço assim para o lado, para ele fazer um pouquinho mais de silêncio para não atrapalhar tanto. E aí é isso também, né? Como que eu faço para também não interferir nesse lado dele, que é um lado de criança, é um lado orgânico, né? Que agora com os amigos são todos virtuais. Esses dias até a gente saiu para a rua para ir na feira, que é bem na frente de casa dele, mãe, pessoas reais. Falou Ah, assim, né? Porque ele está sentindo uma falta muito grande, né? De estar em contato com as crianças, de poder brincar, de poder jogar, enfim. Todas as mães em casa estão passando por esse momento meio e ele voltou turbulento. para a escola. Não, eu não quis mandar ele para a escola, ele está ainda de modo online, né?
Então, assim, ele estuda numa escola estadual, que a escola estadual tem aula 2 vezes na semana. Então, os outros dias a gente tem que dar. Isso também fez parte dessa minha mudança agora, né? Na pandemia, dentro dessa administração de tudo, dedicar mais tempo para ele que está com 10 anos, está entrando naquela fase de pré-adolescência. E os projetos, eu tenho que agradecer muito, assim, porque a gente tem uma equipe muito boa, né? Tanto nos projetos de todas as companhias que eu participo, a gente se divide muito bem, né, nas suas funções. Então, assim, algumas companhias estão mais em pausa agora, porque as outras demandas, todo mundo tem muita demanda em casa, então, às vezes, a gente não consegue se dedicar para se encontrar no momento online, né? Trabalho em 2 companhias que são de Porto Alegre, então tinha esse deslocamento, nós ensaiávamos na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, nesse momento, a gente está fazendo os trabalhos individuais e mantendo o nome da companhia, né? O próprio Canoas Coletivo também, assim, a gente se encontrou agora para fazer um novo projeto, mas não com tanta regularidade quanto a gente tinha antes. Então, assim, eu não queria começar com a palavra caos, mas eu adoro essa palavra. Eu digo, é um caos, assim, mas é aquele caos que um pouco necessário também, né, para a gente se reencontrar. Essa pandemia também me trouxe um pouco isso, né, me voltar um pouquinho mais para mim, assim, para dentro de casa, olhar para o filho, né, que está crescendo e que está necessitando de outras coisas, né, outras demandas. Então, nesse lugar, assim, né? Tentando administrar da melhor forma e contando com as Mudanças pessoas. e retomadas, né? Tem esse lado mais interno, né? Que todo mundo precisou até redescobrir a própria companhia, né? A gente estar Exato. conosco mesmo, né? Não podendo abraçar, estar fisicamente com outras pessoas. E teve a questão também do virtual, que por mais que nós não estamos, né, uma na frente da outra, nós podemos conversar e estamos encontrando outras pessoas, né? O Brasil Sim. afora, não tem mais fronteiras. Isso é bem Sim. interessante, né? Aham, muito, muito interessante. A gente fez agora um projeto com o Laboratório Escola e foi muito legal porque teve gente de Pernambuco, teve gente de Salvador. Então, assim, se fosse aqui em Canoas, a gente se restringe às pessoas de Canoas, da região. E agora no modo online é maravilhoso escutar o sotaque das pessoas, né? E aí tu te contaminar positivamente com isso, porque são pessoas também sedentas por arte que estão cada vez mais procurando no meio online, né? Oportunidades e possibilidades de estar também se reinventando e estudando, né? Mantendo o foco no estudo, na profissão. E a arte, sem dúvida, está sendo assim uma grande parceira para todos, né? Não temos os eventos presenciais, porém está se redescobrindo várias outras formas, né? Isso é bem interessante. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho do momento tão bacana da arte dança, né? Que esse ano está completando 25 anos. Eu tive, né, a honra de participar com vocês desse projeto, auxiliando na divulgação, fazendo assessoria de imprensa, né? Especificamente para esse projeto dos Muito bem 25 feita. anos. Ah, muito obrigada. E no caso que vocês têm uma trajetória muito legal, né? Inclusive de prêmios em festivais. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a experiência de resgatar essa trajetória em um período tão conturbado e aproveitar para falar um pouquinho sobre essa programação de aniversário. Tivemos site novo, série de lives, né? Projeto do Museu Virtual, vídeo workshop de dança contigo e uma mostra também audiofotográfica. Tudo ao mesmo tempo e também teve os momentos ali mais síncronos, mas é possível ainda acessar por meio do site, né? Conta pra gente. Foi assim, foi o que nos trouxe, o que me trouxe particularmente um pouquinho de gás, né, nesse momento. Eu vou falar já, porque eu tenho o costume de esquecer, para as pessoas que estiver nos assistindo e quiser dar uma olhada em tudo isso que aconteceu, então acessa lá www.arte.com e aí pode ter essa experiência no nosso museu virtual, né? Onde tem a exposição fotográfica e audiográfica, que tem as pessoas que fizeram parte, os coreógrafos e bailarinos, bailarinas, contando um pouco de como foi esse processo, um pouco da criação, né? Um pouco dos bastidores. Então, a gente estava falando antes, e eu me lembrei disso,
a gente também está podendo, a internet está proporcionando novas experiências para as pessoas, né? Quem gosta de consumir arte está consumindo arte de uma outra forma, porque a gente procura fazer com que as pessoas em casa também se mobilizem, porque a gente acostuma assim, né? Tu está falando, tu está assistindo, tu está sentadinha. E o que esse nosso novo momento está proporcionando para a arte é isso, né? Tu pegar o teu celular, tu se deslocar, tu ir ver, agora convidar todo mundo a ir para uma parte da cozinha, tomar água, né? Tem várias coisas assim que a gente pode estar proporcionando para o público nessa nova experiência. E resgatar toda essa história nesse momento foi o que realmente assim deu aquele up, né? Porque assim eu sou muito fã dos trabalhos da arte dança, né? Eu sou muito fã dos coreógrafos que passaram, das coreógrafas que vieram. Então, assim, isso para mim foi poder enaltecer esse trabalho dessas pessoas que hoje continuam colaboradoras e parceiras da arte dança de uma forma mais sólida e nos criar também um portfólio de uma forma mais visualmente mais bonita, né? A gente também está criando um portfólio no Instagram, fugindo um pouco, né, dessa lógica que acontece, que a gente tem se hoje a gente está vivendo também um momento que a gente tem que se enquadrar em vários formatos, né, de Instagram, enfim, das redes sociais. Então ali a gente consegue fugir um pouco, tornando aquele lugar um portfólio para quem quer conhecer. A minha trajetória, né, como bailarina e artista é dentro do hip hop, né, hip hop dance dentro da dança. Então, o corpo da arte foi se transformando dentro dessa linguagem híbrida das danças urbanas, que a gente até hoje, né, questiona um pouco essa terminologia, mas dentro do hip hop dance e da dança contemporânea. E eu ainda venho estudando, né, ao longo desse tempo, educação somática. Então, a gente tenta, né, trazer tudo isso, assim, para dentro dos trabalhos do grupo e, enfim, né, fazer essa mescla de linguagens, né, tentar trabalhar de uma forma transdisciplinar também em todas as turmas. Isso tem reverberado de uma forma bem bacana, assim, né? Eu gosto de dizer que a arte plantou várias sementinhas e essas sementes brotaram muito em Canoas, né? Assim, então fico bem orgulhosa dessa nossa trajetória, desses 25 anos e poder comemorar da melhor forma possível no que é possível hoje, né? Virtualmente, com o nosso site, com tudo que a gente tem dentro dele. E assim, né, com os futuros projetos que estão de poder rechear tudo isso, é o que realmente dá o gás para a gente continuar, né? Nesse momento pandêmico, onde o povo da arte que gosta, né, de aglomerar, e a gente gosta bastante de fazer eventos, então assim, limitado um pouco nesse sentido, trazendo o evento para esse ambiente virtual e tentando se manter da melhor forma possível, né? Então foi bem importante assim esse resgate histórico e todo esse movimento que teve, né, para essa comemoração. Importante dizer, inclusive, que a equipe são mulheres, né? Mulheres empoderadas. Uma maravilha. Inclusive, Mulher. eu sei que a tua mãe, a Cristina Pereira, que hoje é diretora de Linguagens Culturais e Eventos da Secretaria de Cultura de Canoas, uma das fundadoras da Arte Dança, foi uma das pessoas que trouxe um pouco, né, dessa vivência da dança para a tua vida, da arte, e te auxiliou se tornando uma referência nessa tua militância da dança. Como é que a Karine, né, tendo essas referências ao mesmo tempo, se descobriu empreendedora? Quando, assim, né, tu trouxe essa pergunta, eu fiquei assim, eu empreendedora, mas é isso, né, porque é uma coisa orgânica que de tempo em tempo, a gente dá nome para as coisas que acontecem, né, então, eu às vezes não me vejo muito nesse lugar do empreendedorismo, porque sempre foi uma coisa muito orgânica no sentido do impulso de fazer as coisas. Eu sempre gostei muito eu sabia o que eu queria, e aí ia lá e provocava e tentava buscar alcançar isso, né, da melhor forma, sempre contando com as pessoas, né. Então, assim, muito importante falar que a Karine teve esse empurrão da mãe, porque sim, a Cris é bailarina, então a minha vivência na dança vem através dessa prática com a mãe, né, eu fui aluna dela quando criança,
E aí descobri em mim, assim, alguma coisa que brilhava ali dentro, né? Como criança, assim, dançando, daí acabava me destacando um pouco, porque eu gostava muito de sorrir, sempre fui muito expressiva, né? Dançando. Então, isso acabou me levando para outros lugares, me dando a oportunidade de iniciar minha carreira artística em Curitiba. Eu comecei aqui em Canoas, mas profissionalmente comecei em Curitiba. Então, esse empreendedorismo de alavancar, né, de não ter medo de fazer as coisas, eu acho que vem um pouco desde lá. Mas não é um termo, assim, eu não me intitulo uma empreendedora, mas, né, ao longo da história, as pessoas reconhecem dessa forma, né, e também com os trabalhos, e de como a arte foi se gerindo no meio disso, né, tendo esse olhar amplo para a colaboração já desde muito cedo. Desde muito cedo, a arte sempre foi colaborativa, nesse sentido, aberta para outras pessoas, né, para outras ideias. Então, tem esse lado empreendedor nesse sentido, que é entender e ter visualizado já lá atrás que sozinho a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum, né? A Cris sozinha, quando foi para abrir Arte Dança, não ia fazer metade das coisas que fez se tivesse sido sozinha, né? Então, assim, teve outras amigas e outras pessoas que trabalhavam com isso para impulsionar ao longo da nossa trajetória também, né, acolhendo os meninos que vieram, o Eduardo Menezes, que veio de Rio Grande, que trabalhava comigo em Curitiba, Micael Ramos, que veio do Rio de Janeiro para Canoas, trabalhou aqui com a gente, que são colaboradores. O pessoal for lá no site, vão enxergar essas pessoinhas que não eram daqui, que vieram para cá, para fazer para construir esse sonho junto, né? Porque é bem aquela história, né? Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. Isso não é mentira, gente. Outra coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é o pensamento que a gente tem em relação às coisas, né? Quando tu coloca energia naquilo que tu quer, quando tu acredita, isso se torna real, assim. Então, eu acredito nesse trabalho, nesse processo da Karine, nesse lugar empreendedora, muito também contando com essas outras pessoas que acreditavam nesse sonho junto. Então, assim, e não ter medo também, né, de enfrentar o que a gente não conhece. Também ficou um pouquinho nesse lugar de conseguir, de desafiar um pouco a lógica do que estava acontecendo, né? A gente começou na dança, ok, seguindo um padrão, mas quando a gente se percebeu dentro daquele padrão, opa, mas como que isso é isso, né? De que forma a gente pode fazer, até nessa mistura, nessa fusão da dança contemporânea com hip hop, dentro do formato de festival, que era um formato muito comum, né? Em quem trabalha com grupos de dança, escolas de dança, proporcionam para os seus alunos essa vivência profissional dentro de um festival de dança. E normalmente os festivais eles são competitivos. Então a gente entrou nesse universo querendo fugir um pouco da lógica e foi muito legal porque a gente conseguiu o reconhecimento fugindo um pouco dessa lógica e desse padrão que às vezes tu, né, era um pouco imposto assim para os grupos, né, como se fosse uma receitinha de bolo assim, né? Para tu conquistar primeiro lugar, tem que fazer isso e isso. E a gente conseguiu um pouco fugir dessa lógica e chegar nesses lugares também, que nem o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival do Brasil. Quando a gente conquistou o primeiro lugar e quando o Eduardo Menezes ganhou o coreógrafo revelação, nós fomos com um grupo que era praticamente de escola, que não tinham outras técnicas a não ser o hip hop que a gente praticava na escola e a dança contemporânea. Mas a linguagem que a gente imprimiu foi tão inovadora que todo mundo ficou assim, né? O que eles estão fazendo aqui? A gente trouxe uma nova perspectiva para um lugar que de repente já estava um pouco, eu vou falar um pouco viciado no que estava, mas assim, no sentido desse padrão, né? De dança. Então, acho que também foi um momento assim e um start que a gente tinha e que eu não sei te dizer da onde veio isso, né? Simplesmente foi nesse grupo de amigos, assim, é importante dizer isso, né? A arte também é um grupo acolhedor para esse local de amizade. Então, a gente criou laços que, com certeza, né, estão aí, serão para uma vida bem duradoura. E sempre inovando, né? Muito importante isso. Não é à toa que vocês estão completando 25 anos. Uhum. Isso, buscando essa inovação, mas também não no sentido assim de
nossa, a gente quer ser diferente, vamos fazer alguma coisa para... Não, eram os próprios questionamentos da gente enquanto aquilo que a gente estava fazendo, né? Os meus, eu gosto muito dos meus amigos, eu digo o Micael Ramos, o Dudu, o Will Freitas, que a gente conversava muito na criação, a gente passava muito tempo junto, porque quando tu é mais novo, você também não tem tanta cobrança externa, né, e do mundo adulto, então a gente podia passar muito mais tempo devaneando sobre alguns temas, né, e criando e recriando, então isso também possibilitou isso de modo inovador, assim, e enfim, né, agora a gente fica pensando para esse momento, né, de que forma, mas um pouquinho aí. Inclusive, queria aproveitar e te perguntar sobre isso. Geralmente os artistas, ele tem essa questão mais sensível ao momento que estamos vivendo, né? As transformações do mundo. Como é que tem sido isso para ti? Tu tem aproveitado esse momento, inclusive para colocar essa questão da verdade que tu coloca do grupo? Como é que foi esse caminho para a reinvenção nesse período? Eu sei que as aulas que tu dava de forma presencial acabaram tendo que ser agora online, né? As apresentações também tiveram que ter um novo formato para essa era digital, e os projetos mesmo se transformaram multiplataformas, né? Conta um pouquinho para nós como é que está sendo esse período de reinvenção, ao mesmo tempo tendo que, né, digerir o que está acontecendo no país. Logo no início, quando começou a pandemia, e a gente percebeu, né, que ia ficar um bom tempo assim afastado, e eu sou uma pessoa muito de grupo, preciso estar trabalhando em grupo, né? Tanto que faço parte de algumas companhias. A gente fez 4 atividades, né? 4 edições de performances que aconteciam de modo virtual. Então esse foi o primeiro impulso, assim, para eu buscar me reinventar também nesse ambiente virtual, né? Que se chamava Performatividades. Então, eu convidava algumas artistas que passaram ou não, né, com alguns temas, e aí a gente fazia performances de modo virtual no Instagram, que inclusive também está lá no Instagram da Arte, se as pessoas quiserem, né, dar uma olhadinha e aí as aulas, e acompanhar, né? As aulas, a gente também, eu dou aula em Taquari, e aí, lá em Taquari, a gente também logo passou e a turma permaneceu, né, de modo online. Óbvio, não é a mesma coisa do que está no presencial. E ali na arte, a gente ficou um pouco em stand-by, né, assim, nesse momento. Não, as alunas não estavam muito afim de ter um pouco né, dessas aulas online. Foi um pouco mais lento para a gente chegar nesse lugar. Mas a Karine, profissional, já teve que começar logo do início, porque tinha demandas, né, de outros lugares. E também fizemos um trabalho que dialogava um pouco com esse isolamento, né? Eu fiz propostas, indicações para as bailarinas do grupo, e aí elas mandavam seus vídeos e a gente fez uma edição desse trabalho. Logo no final do ano, quando chegou um pouquinho mais ali no final do ano, que foi possível, e ainda de uma forma arriscada, porque isso também é outra coisa, né? De um tempo para cá, tem me instigado muito trabalhar na rua. Eu, como artista independente, o lugar que eu mais gosto de estar atuando é na rua, é esse contato com as pessoas. Então, no final do ano, a gente também pôde criar uma videodança em relação a isso, trazendo esse momento pandêmico, que também está lá no site, que se chama Manifesto Ação, que é justamente trazendo também questionamentos, né, e pensamentos das bailarinas que compuseram, né, esse trabalho. Então, é muito legal também perceber, né, a identificação, como outras pessoas se colocam nesse momento. Porque é isso, né? E agora? A nossa pergunta era, e agora? Como que a gente, como artista, vai contatar esse público que às vezes não tem acesso à internet? Eu trabalho com um projeto aqui em Canoas que é na periferia, que é no bairro Guajuviras, que é um pouquinho mais afastado, e aí a gente percebeu num projeto que também aprovou na Aldir Blanc, que as crianças que participaram naquela época não conseguiam acessar. A gente fez uma batalha do passinho online, e no presencial, em 2019, a gente teve 100 crianças participando do projeto. E né, nesse modo online, a gente teve muita dificuldade de acessar as crianças. Então, graças a um outro projeto que também foi aprovado na Aldir Blanc,
da professora Tayeli, a gente conseguiu encontrar essas crianças que já estavam, porque no projeto dela, ela deu celulares para as crianças que participavam. Então, assim, a gente conseguiu essa conexão através de um outro projeto. Então, a gente sentiu muito essa dificuldade de acesso, né? E aí, assim, trazendo um pouco para esse lugar, falando do público, eu gosto, né, que eu falei, de trabalhar voltado para esse público da rua, surpreender as pessoas, porque quem consome arte é um público já, né, que tem um pouco de cultura, que tem informação, que tem acesso. E para a gente, nesse lugar transformador, onde eu acredito que a arte pode nos levar, não é só esse público que tem que ser atingido. A gente tem que alcançar outras pessoas. Por isso, o trabalho do teatro de rua, da arte de rua, ela é muito fundamental e muito importante, porque às vezes tu consegue fazer reflexões a partir daquilo que te surpreende e que te tira um pouco do eixo, né? Que te tira um pouco da tua zona de conforto. E aí, aqui, a gente fica muito restrito aos nossos amigos do Instagram, aos nossos amigos do Facebook, porque quando a gente lança uma live, a gente vai lançar para o nosso público. Ali no meu Instagram só tá quem eu aceito, né? No Facebook também, meu Facebook não é aberto, então só tá as pessoas que a gente aceita que estejam ali com a gente. Então, assim, essa eu ainda estou procurando esse lugar de me reinventar para poder alcançar essas outras pessoas. E aí é agora aos pouquinhos, né? Que nem a gente comentou, essa pandemia ela não vai acabar agora. A gente, graças a Deus, está com as vacinas aí, mas a gente vai ter ainda, né, um longo período até todo mundo conseguir se vacinar, até a gente conseguir estar na rua em segurança. Que nem eu não quis mandar o meu filhote para a escola, por isso, né? As professoras não estão vacinadas ainda, os próprios coleguinhas não estão vacinados ainda. Então, como que a gente vai conseguir viver tranquilamente, sem ter medo de perder quem a gente ama? Enfim, né, por causa dessa pandemia. Então, assim, eu acredito que ainda estou nesse lugar, que a gente achava que, final do ano, vamos ter vacina, uhul, todo mundo vai... A gente entrou em 2021, e para a arte ainda, a gente vai entrar um pouquinho de 2022 com esse problema, né, de aglomerar, os teatros não vão poder ter a superlotação, que nem é o maior orgulho de um artista, tu ir para um teatro, para um evento, para um lugar, e está lotado das pessoas que querem prestigiar o teu trabalho. Então, aqui, por mais que a gente faça eventos no Zoom, porque o Zoom tem sido também o nosso palco, né? O Zoom cabe até 200 pessoas, então fazer arte aqui para essas pessoas, e que nem eu falei, né? Proporcionar essa nova experiência. Então, um pouco, que nem eu digo, né? Tudo misturado, assim, e esse... Enfim, daí já me Na atravessa. verdade, é tudo muito novo, né? A gente está aprendendo com o momento. E da mesma forma que a gente está se acostumando a esse novo momento, já surge um outro novo momento. Então, a E as transformação é pessoas... constante. Eu acho que o desafio vai nos acompanhar por muito tempo. Ao mesmo tempo que tem pessoas que querem continuar em segurança, tem muita gente que é obrigada a estar na rua, né? Que é obrigada a estar trabalhando, que é obrigada a pegar ônibus e trem todo dia. A gente, infelizmente, não tem um plano político que consiga suprir essa necessidade. E aí também entra, né? Eu faço parte do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio Grande do Sul, que é o SATED. A gente está numa batalha tremenda para conseguir cestas básicas para os artistas que estão realmente passando fome. A gente reconhece artistas só quem está na televisão, né? Só quem os grandes artistas, e não reconhece o cara que está lá tocando no restaurante, né, que trabalha todo final de semana, não reconhece o artista de rua que está lá passando chapéu, não reconhece os artistas de rua que às vezes, né, que vão para provocar as pessoas. Então a gente está fazendo um trabalho e uma arrecadação constante de cesta básica para poder... Tem a equipe também dos bastidores, né? Trabalha junto. Então, Sim, muito. o Então, público é assim, o trabalho está grande. sendo bem gigante. Aproveitando, então, que estamos falando sobre a questão da Lei Aldir Blanc, eu sei que foi uma das que impulsionou bastante, né, ajudou bastante a classe artística nesse período da pandemia, assim como outros editais e programas de incentivo à cultura, né? Eles acabam sendo uma boa alternativa para o setor, que está bastante afetado com a pandemia. A gente sabe que os eventos estão voltando aos pouquinhos, né?
com um público mais restrito, mas estão voltando. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, Karine, como é que está sendo esse período com relação aos projetos, tanto teus, o que está acontecendo, que está por vir ainda de novidades aí na área cultural, da arte. Eu sei que a arte está com um projeto novo, Estalos, né? E aproveitando também para passar um pouquinho da tua experiência com relação a esses projetos e programas de incentivo à cultura, pensando em quem pretende começar, né, gosta de arte, gosta de projetos culturais, ou quer investir mais na produção cultural. Uhum. A gente está com um novo projeto, né, que também foi aprovado na lei emergencial aqui do Estado, né, ou que nos possibilitou fazer o museu virtual foi a Lei Aldir Blanc, mais executada pelo município de Canoas. Essa está sendo executada pelo Estado, que foi o edital da Marco Polo, com o projeto Estalos de Mim, que é um trabalho, que é um projeto do coração da Fabiana Saikoski, que é nossa produtora e colaboradora, que traz uma pesquisa dela, que ela desenvolve há mais de 8 anos. Então, a gente ficou muito feliz de poder estar colocando essa pesquisa que estava lá, assim, né, guardadinha no coração, em prática agora. Então, para quem acompanhar o nosso site, né, vocês vão poder ver futuramente este projeto lá na íntegra. Vão ser 2 videodanças, uma obra de arte, vou dar um spoiler aqui, a obra de arte da artista Mônica, que a gente vai botar em leilão. Ela né, nos doou a obra para a gente fazer um leilão com e tá lindo, assim, ó, o trabalho dela é incrível, impecável. Então, esse é um dos novos, né, que a gente está aí, já está executando. E para o segundo semestre, essa retomada dos grupos e das aulas, assim. E nos outros projetos, a gente ainda está um pouquinho mais entendendo. Uma retomada mais ainda. Presencial? Oi? É uma retomada mais presencial? Tu comenta a questão das aulas e dos grupos? Ou Não, ainda de modo online, ainda de modo online, né? A gente está muito dentro da questão da videodança, da videoarte, então eu ainda não me vejo em segurança para voltar da aula presencial, por mais que a gente tenha e cumpra todos os protocolos, eu ainda acho um pouco arriscado, assim, né? Sem essa segurança sem a das vacina, vacinas. né? E aí a gente ainda está buscando investir nesse nosso formato online, e às vezes híbrido, porque que nem eu falei, né? Algumas coisas a gente consegue fazer no presencial, como foi o vídeo no ano passado. Então, algumas coisas, por exemplo, com a galera mais adulta, sim, de repente sim, a gente consiga se encontrar para fazer uma videoarte, uma videodança, né? Mas agora as aulas onde tem um fluxo de pessoas maior, por enquanto ainda vai ficar em stand-by só no modo online mesmo. Os outros projetos estão se encaminhando para isso também, né? E a gente falando, né, da Lei Aldir Blanc, bom, a Lei Aldir Blanc, ela foi muito importante por isso, né? Veio salvaguardar os artistas, né? Essa palavra aí, de uma forma, uma verba como a gente nunca tinha visto antes. E agora, inclusive, a gente está novamente fazendo uma campanha para a Lei Paulo Gustavo, que é para usar esse dinheiro do fundo, né? O nosso, não quero nem mencionar, mas sim, está vetando bastante coisa, né, em relação à cultura. Então a gente está nessa luta para que a gente consiga ainda manter, que daí não seria mais a Aldir Blanc, seria essa Lei Paulo Gustavo, para ainda fornecer esse subsídio para os artistas continuar trabalhando de modo seguro, porque é isso, a gente não vai conseguir voltar como a gente voltava antes tão cedo, né? Com a aglomeração que a gente tanto gosta. Então, assim, as leis de incentivo, elas são fundamentais para esse momento, e não só para esse momento, né? A gente já trabalha com leis de incentivo há bastante tempo, e é um lugar de fomento muito necessário para os artistas manter os seus trabalhos. Meu sonho seria se a gente fosse que nem a França. Agora Portugal também aprovou uma lei que os artistas que se intitulam artistas, porque eu acredito muito que todo mundo tem um pouquinho, né, de arte dentro de si, assim. Todo mundo gosta de dançar, todo mundo gosta de ir a uma festa, mas as pessoas que trabalham exclusivamente com arte, de conseguir ter essa segurança de poder trabalhar, e o governo te dá esse suporte, né, para a criação. Aqui no Brasil, claro, parece um pouco utópico falar disso,
mas é um grande sonho. E aqui em Canoas, a gente tem uma luta muito grande, muito firme, né, com o pessoal da dança. A gente teve uma conquista muito grande para a dança aqui, que foi o Canoas Coletivo de Dança. Ele iniciou no governo do Jairo passado, como um projeto piloto para a companhia profissional da cidade. E esse ano está no plano de governo do Jair Jorge o Canoas Coletivo de Dança. Então tem essa vontade, essa sensibilidade, né, de retomar, porque é um sonho da setorial de Canoas ter uma companhia no município. E eu sou uma pessoa que acredito muito que se cada município tivesse o seu fomento, tivesse a sua companhia, a gente também teria um outro panorama nesse resgate, né, que a gente faz, que a arte faz. E então, muito importante, né? Essa luta de classe, os editais de fomento, para que a gente possa continuar reverberando a arte para mais pessoas, né? Não para um público restrito, mas possibilitando novas perspectivas, né? Para criança, adolescente que quer trabalhar com arte, mas às vezes não vê na arte um campo seguro, um campo, né? Assim, onde eu vou conseguir ter conquistas para minha vida ser mais confortável. Então, aqui em Canoas, eu gosto muito, costumo dizer, né, se a gente não conseguir mudar a realidade do nosso micro, que é a nossa cidade, como é que a gente vai conseguir, né, ajudar a mudar a realidade do estado e de um país inteiro? Se bem que às vezes é até mais fácil esse micro reverberar fora e acabar, né, esse efeito cascata para dentro. Mas aqui em Canoas, graças a Deus, assim, a gente consegue estar conseguindo ter um bom diálogo e conseguindo fazer com que isso seja mesmo, né, de dentro para fora. Assim, Canoas é uma grande potência na dança e é reconhecido isso, foi mais reconhecido, né, com o trabalho do Canoas Coletivo. Então a gente só quer continuar, né, com esse trabalho para que, enfim, seja exemplo também ou que outras cidades próximas se inspirem e consiga levar isso para suas próprias cidades. E no sentido, né, uma dica assim para quem quer começar nesse campo, eu falo muito em relação às pessoas, né? Assim, tenha perto de si pessoas que acreditem no teu projeto, que acreditem no teu trabalho, porque às vezes na arte a gente tem que investir primeiro e investir esse tempo de dedicação, de estar junto, de pesquisar, de horas de trabalho que às vezes as pessoas não enxergam como trabalho, né? Parece porque a gente está ali num grupo, que a maioria dos grupos também se tem como amigos. Tu tá ali debatendo, criando, brincando para chegar numa obra, às vezes as pessoas não enxergam isso como trabalho. E isso é um trabalho, ensaio é um trabalho fundamental para a gente chegar na excelência da obra, né? A gente não chega num lugar bonito, onde as pessoas gostam de ver, se não tiver a prática, se não tiver o exercício, se a gente não tornar isso rotina. Então, tenha próximo de si as pessoas que acreditam no teu trabalho, que enxergam a potência dele, para tu poder alavancar. Não é um lugar fácil, são muitas pessoas, né, para poucos números, assim, que nem agora a gente teve em Canoas o projeto Microcrédito, inscritos foram mais de 200, habilitados foram 178, só vão passar 40. Então, o número, né, de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras da arte é muito maior do que os projetos contemplados. Então, às vezes é chato, mas a gente precisa tá pressionando, né, o nosso município para que tenham mais leis de incentivo. 2 por ano, que nem a gente tem aqui em Canoas, que é o microcrédito e o PIC, que são leis, né, que a gente já tem um monte atrasada aqui, mas que o Jairo disse que ia fazer e está fazendo. E são boas alternativas, né? Acho que para quem está começando, tanto o microcrédito quanto o PIC, pode ser um começo, né? Sim, o microcrédito, inclusive, esse ano foi esse incentivo para os novos, porque a gente viu na Aldir Blanc como teve gente nova, assim. Mas, ao mesmo tempo, a galera que já vive disso há 30 anos se pergunta, poxa, mas a gente vai incentivar a galera nova, mas e a velharia, né, que precisa sobreviver, como é que fica? Então, Sim. tem esse lugar, assim, bem delicado da gente... Será que às vezes a gente fica se perguntando, né? Será que é o momento de incentivar que os novos entrem nesse universo de edital que já é tão restrito, assim, para quem trabalha com isso há mais tempo?
Então, fica, né, a gente fica... O PIC já é um edital maior, que tu pode fazer projetos maiores, né? Esse do microcrédito foi de 5 mil. Então, assim, e ainda foi um edital que é um pouco a pontuação dele, quanto mais pessoas trabalhavam, mais pontos tinha. Mas daí entra um pouquinho naquele lugar, poxa, como é que eu vou receber bem se eu tenho que botar tantas pessoas, ou enfim, né? Mas é por isso que se chama também microcrédito, para impulsionar, de repente ser o início, né, de um projeto que possa se desenvolver melhor, por exemplo, aqui em Canoas, no PIC no segundo semestre. Então, mas sim, né? É um lugar que as pessoas podem começar e é isso, né? Tu escreve a primeira vez, tu não passa, e daí tu vai entender. E a gente tá, inclusive, no nosso workshop do Estalos de Mim, a Fabiana vai fazer um workshop de produção cultural e que vai ser disponibilizado gratuitamente, né? Todos os nossos trabalhos desse projeto e da lei são disponibilizados de forma gratuita, tanto no site quanto no Insta. Então, assim, para as pessoas que querem dar uma pesquisada, entender um pouco, olhar lá no Instagram da Arte Dança, é arte.danca, a live com a Fabi, e agora no Estalos de Mim a gente vai fazer outra, vocês vão já conseguir entender um pouquinho de produção cultural, que é a área dela. Então, né, a gente também busca proporcionar e trazer para o nosso público isso, né? Indicar caminhos. Olha, a gente fez assim, de repente dá certo. Enfim, né? Incentivando, porque a gente sabe que onde tem demanda, tem que se abrir mais oportunidade para as pessoas, né? Sem dúvida, Então né? é isso aí. É importante, acho que essa renovação, ao mesmo tempo, até para auxiliar, né, para ter uma melhor formação de público, né, outras pessoas, Exatamente. ou, né, outras redes, outras comunidades, né, que se chegue também a esses incentivos. Karine, eu quero te agradecer muito por compartilhar um pouco das tuas experiências, né? A gente sabe que são 25 anos só de arte e dança, fora os outros projetos tão ricos que tu participou, né? E que tu tem a possibilidade de trazer para nós também um pouco dessa tua sensibilidade, dessa tua visão mais ampla da dança. Então, quero te agradecer por esse bate-papo, também pela oportunidade então, de ter trabalhado com vocês da Arte Dança. A gente fica à disposição também, de repente, para novas parcerias. E que tu possa continuar levando a arte, a cultura, a dança, né, para cada vez mais pessoas. Ai, Cláudia, eu te agradeço muito mesmo também o convite, foi um prazer enorme ter esse contato contigo, né? A gente não se conhecia, pôde se conhecer um pouquinho e se conhecendo um pouquinho mais agora. Então, eu quero agradecer, muito legal saber desse programa, né, do Papo Multi. Então, tá aqui, com certeza é reflexo, né, desse trabalho em conjunto e que reverbere aí da melhor forma possível para as pessoas, que as pessoas prestigiem arte, consumam cultura, né? Porque é bem importante. A gente vê nesse momento da pandemia, a arte foi o que deu aquele respiro para nós, então é muito importante assim também valorizar os artistas locais. Às vezes a gente só valoriza os grandes e não percebe Sem ali, né, as dúvida. pessoas que estão do lado ou da própria cidade. Então, te agradeço aí o canal, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. E aguardo, então, todo mundo lá no nosso site, no Instagram, nos sigam, compartilhem as nossas postagens. Te agradeço, muito obrigada. Sem dúvida, vamos continuar acompanhando esse projeto lindo que vocês têm, tanto pelo Arte Dança, assim como todos esses outros grupos que tu participa e que tem tanto talento aqui em Canoas, né, que a gente pode também apoiar. Então, eu agradeço pela audiência de quem nos acompanhou até agora. Nós vamos ficando por aqui. Acompanhe também as Dicas Multi pelo facebook.com/consultoria multicomunicacau e também no Instagram, @agência multicomunicacau. Fiquem bem e até o próximo Papo Multi.